E se eu te dissesse que, em um mundo que grita por atenção, o verdadeiro poder está no silêncio? Não no silêncio da fuga, mas no silêncio da presença. Naquela calma que não se apressa para se justificar. Na força de quem não está tentando impressionar ninguém, e por isso impressiona todo o mundo. Você provavelmente já sentiu isso. Encontrou alguém que quase não aparece nas redes, não posta a cada hora, não transforma cada café em espetáculo, não vive montando cena para a placa invisível. Talvez essa pessoa até tenha perfil, mas é como se respirasse outro ar. Não tem pressa de se explicar, não precisa enquadrar a vida no ângulo correto. E então surge uma pergunta que incomoda. O que existe por trás desse comportamento? Timidez? Desinteresse? Ou algo muito mais raro? Autonomia emocional, maturidade psíquica e uma liberdade que poucos conseguem sustentar. A psicologia contemporânea tem algo claro a dizer. O silêncio não é vazio. Ele fala, e fala muito. Às vezes grita, ele denuncia um tipo de solidez interior que não depende do eco da multidão para existir. É contraintuitivo, quase subversivo. Quando todo mundo quer ser visto, o ato mais radical é não se exibir. E é por isso que pessoas low profile, discretas e centradas, incomodam. Assustam até, porque revelam sem querer a fragilidade de quem precisa de palco para se sentir alguém. Na era em que o parecer vale mais que o ser, em que cada gesto vira conteúdo, cada vínculo vira performance e até a dor precisa de legenda, alguém que escolhe salvar a própria vida ameaça a lógica do espetáculo. É como se dissesse silenciosamente: eu existo sem a sua validação. Esse é um golpe no coração do vício moderno, a dependência do olhar do outro. E é por isso que essa postura provoca. Ela expõe o que muitos evitam encarar. Quanto da nossa vida é uma narrativa para a plateia, e quanto é verdade quando ninguém está olhando. Vamos puxar um fio histórico. Sêneca, em suas cartas, alertava que a multidão nos distraía de nós mesmos. Marco Aurélio repetia, como mantra, que o homem encontra paz quando se alinha aos próprios logos, ao seu eixo. Nietzsche desconfiava dos teatros morais e das máscaras sociais. Jung trouxe a imagem da persona, a máscara que vestimos para o mundo, e do self, o núcleo mais autêntico. Maquiavel, mais frio, mostraria a vantagem estratégica de quem controla o fluxo de informações sobre si. Todos, por caminhos diferentes, apontaram para a mesma raiz: autocontrole, alteridade, coerência e consciência do próprio valor. E se eu te dissesse que, por trás da simplicidade do posto pouco, existe uma arquitetura psicológica sólida, vamos decifrar esse poder silencioso. 7 marcas aparecem recorrentemente em quem escolhe a discrição, e talvez você se reconheça em algumas delas. Primeira marca: locus de controle interno. Pessoas low profile não vivem no pêndulo da aprovação, não recalculam a rota ao sabor dos comentários. Guiam-se por métricas invisíveis, princípios, metas íntimas, critérios que não precisam de curtidas para existir. Isso as torna menos suscetíveis à manipulação social, mais resilientes à crítica e mais imunes ao efeito plateia. Enquanto muitos reajustam o passo para agradar olhos anônimos, o low profile mantém o norte. Ele não pergunta: o que esperam de mim? Mas o que eu espero de mim? O resultado é estabilidade. E nada é mais intimidador em um mundo oscilante do que alguém que anda com firmeza. Segunda marca: limites de segurança. Em um mundo de superexposição emocional, guardar é proteção. Não é esconder, é preservar. É entender que nem tudo precisa virar vitrine porque nem tudo precisa ser validado. A privacidade deixa de ser retraimento e vira arquitetura psíquica. Paredes internas que evitam o desgaste de se explicar o tempo todo. Pessoas low profile constroem cercas invisíveis ao redor da própria energia. Sabem que exportar demais cobra um preço alto: ansiedade, comparação, julgamento. E escolhem não pagar essa fatura. Elas não confundem visibilidade com valor, e isso, por si só,
Desarma o jogo. Marca terceira. Baixa vulnerabilidade em comparação social. As redes transformaram a vida numa competição estética, felicidade performada, rotinas coreografadas, sucesso em tempo real. Na prática, todos perdem. O low profile se afasta desse cassino psicológico. Não mede sua jornada pela régua do outro, mede pelo próprio compasso. A consequência é clara: menos inveja, menos ansiedade, menos ruído e, paradoxalmente, mais ambição verdadeira, aquela que nasce do desejo essencial, não do desejo emprestado da vitrine alheia. Quando você se descola do feed, descobre a própria fome, não a fome treinada pela propaganda de vidas perfeitas. Quarta marca: regulação emocional. Nem toda tristeza precisa de palco, nem toda raiva precisa de holofote. Nem toda alegria precisa de troféu. Existe maturidade quando alguém consegue sentir sem performar. O low profile cria um espaço entre emoção e acontecimento, e nesse intervalo habita a liberdade. Sêneca diria: não controlamos o vento, mas ajustamos as velas. O recolhimento vira laboratório, digerir para depois agir, e não explodir para depois se arrepender. Intensidade sem espetáculo. Essa pausa, essa contenção voluntária, constrói uma confiança silenciosa de confiabilidade. Gente que não se precipita, gente que não se vende por descarga emocional. Quinta marca: presença. Quando você se desconecta das obrigações de mostrar, sobram as mãos para tocar a realidade. O jantar deixa de ser conteúdo e volta a ser encontro. O pôr do sol vira experiência, não enquadramento. A mente aprende a habitar o agora com densidade. A psicologia chama isso de atenção plena. Os antigos chamavam de vida. E esse retorno ao real é mais transformador do que parece. Reconstrói o senso de significado, recupera o gosto do simples, fortalece a alma contra a vertigem comparativa. Quem está presente brilha sem fazer barulho. E por isso, paradoxalmente, é visto. Sexta marca: desprendimento da imagem. Vivemos a era do gerenciamento obsessivo da impressão. O low profile faz o movimento inverso. Reduz o esforço de controlar o que pensam. Aumenta o esforço de ser consistente com o que é. Jung diria: menos persona, mais self. Maquiavel observaria: quem controla a informação não precisa mendigar aprovação. Passa a ser consequência de conduta, não de campanha. Isso explica um fenômeno curioso. Essas pessoas, sem alarde, inspiram. Não anunciam transformações, encarnam. E o mundo confirma. Sétima marca: investimento em vínculos profundos. Em vez de audiência, laços. Em vez de muitos olhos, poucos encontros verdadeiros. A psicologia social é clara. Não é a quantidade de conexões que sustenta o bem-estar, é a qualidade. Confiança, respeito, intimidade. O perfil baixo escolhe densidade no lugar de extensão. Prefere o abraço que cura a curtida que infla o ego por 5 segundos. Prefere a conversa que muda o dia ao comentário que não muda nada. É relacionamento como casa, não como vitrine. Até aqui parecemos ter um mapa, mas quero te provocar. Com contrastes, quantas vezes você já se dobrou apenas para agradar alguém? Quantas vezes postou algo não porque queria, mas porque temia sumir? Quantas vezes mediu sua vida pelo número de olhos e não pela profundidade dos encontros? E se o verdadeiro poder não estiver no controle, mas na capacidade de soltar? Soltar a necessidade de provar. Soltar a obsessão da presença pública. Soltar a ansiedade de ser visto para reencontrar a capacidade de ver. Talvez você pergunte: mas e a carreira? E as oportunidades? Não preciso me expor? A resposta é mais sutil do que parece. Exposição não é sinônimo de valor. Mostrar não é sinônimo de mérito. Há uma diferença entre comunicar com propósito e mendigar atenção. O low profile estratégico, e aqui Maquiavel levanta a sobrancelha, sabe quando falar, para quem falar e com qual objetivo.
Não faz do palco uma necessidade, mas uma ferramenta. Construir presença é diferente de pedir validação. É possível ser relevante sem ser ruidoso. É possível ser lembrado pelo que se entrega, não pelo que se exibe. A ciência sustentando esse caminho. A teoria da autodeterminação de Deci e Ryan afirma que autonomia, competência e vínculo são pilares do bem-estar. O perfil discreto tende a honrar os três: decidir por si, desenvolver habilidades fora da vitrine e cultivar relações que respiram. Pesquisas sobre comparação social mostram que reduzir a exposição a gatilhos de status, feeds, rankings, exibições de sucesso, diminui ansiedade e ruminação. A neurociência da atenção aponta que ciclos dopamínicos de recompensas rápidas, likes, notificações, fragmentam foco e empobrecem o prazer. Quando você sai do circuito de reforço curto, seu cérebro reaprende a se satisfazer com o profundo. O silêncio vira desintoxicação. E então, aparece a pergunta que dá título a este roteiro. Por que pessoas low profile assustam tanto? Porque elas revelam a pobreza do espetáculo. Ao recusar o palco, mostram que a maioria dos aplausos é barata. Ao não precisar provar, evidenciam quem ainda precisa. Ao não competir, deixam claro que a corrida é imaginária. Nietzsche provocaria: quem tem um porquê, enfrenta quase qualquer como. O low profile possui um porquê, e é por isso que não vive pedindo como aos outros. Ele performa menos porque trabalha mais, fala menos porque investiga mais, aparece menos porque construiu onde importa, no núcleo da própria vida, onde as raízes crescem. Quero te contar duas pequenas cenas. Cena 1. Um jantar entre amigos, todos com o celular na mesa. A conversa se desfaz em interrupções, risos são engolidos por notificações. Um deles, o mais quieto, guarda o telefone no bolso e não toca mais nele. Ele olha nos olhos, faz perguntas, escuta com interesse. Ao final foi quem menos falou e quem mais foi lembrado. A presença dele estabilizou o ambiente. Cena 2. No trabalho, todos disputam crédito no projeto. Histórias, bastidores, frases de efeito. Uma pessoa discreta chega cedo, sai tarde, compartilha a vitória com a equipe. Não performa virtude. Pratica. No fim do ano é ela quem recebe a responsabilidade maior. Não por marketing pessoal, por confiabilidade. O silêncio bem usado não é ausência, é ênfase. É escolher onde a sua voz realmente produz impacto. É o que os antigos chamariam de sofrosine, justa medida. Nem se esconder por medo, nem se exibir por carência. Medida. E medida é poder. Porque quem domina a si, escolhe o momento. E quem escolhe o momento, influencia sem precisar empurrar. Mas cuidado com a caricatura. Perfil baixo não é superioridade moral. Não é desprezo por comunicação. Não é elitismo emocional. É ritmo. É coerência com um modo de existir que sustenta a sanidade. É usar tecnologia como ferramenta, não como prótese de autoestima. É compartilhar quando é humano, calar quando é sábio, aparecer quando é útil. É a coragem de ser inteiro sem plateia. Quero te propor um exercício simples e incômodo. Hoje, ao viver um momento bom, não poste, respire. Observe o impulso de transformar em conteúdo. Sinta a urgência do preciso mostrar. Fique, deixe o momento sedimentar. Depois, se ainda fizer sentido, compartilhe. Não para provar, mas para contribuir. E quando se perceber deslizando para a comparação, faça 3 perguntas estoicas. Isso está sob meu controle? Isso me torna melhor? Isso me aproxima de quem desejo ser? Se a resposta for não, solte. Você não precisa vencer toda a batalha invisível para vencer a guerra que importa. A de manter sua alma inteira. Clímax filosófico. O verdadeiro poder não é o de ser visto, é o de ver com clareza. Não é controlar a narrativa alheia, é sustentar a própria. Não é gritar, é viver de um jeito que, mesmo em silêncio, ninguém duvide. Quando você para de se explicar, começa a existir. Quando você para de pedir licença, encontra o seu passo.
Quando você solta a necessidade de provar, nasce a confiança, aquela que não treme com o olhar de ninguém. Confiança não é ausência de medo, é caminhar com ele. Liberdade não é liberdade de postar, é liberdade de não precisar. E aqui vai uma última provocação de Marco Aurélio. A melhor vingança é não se assemelhar àquilo que te feriu. A melhor resposta ao barulho é não se tornar barulho. A melhor resposta à superficialidade é profundidade. A melhor resposta ao parecer é ser. E ser em silêncio é um ato de rebeldia nesta época. Se você se reconheceu, não peça desculpas pela sua densidade. Ela é a sua força. Continue construindo no subsolo da própria vida, onde as raízes nascem, longe dos holofotes. Continue escolhendo presença em vez de performance, vínculos em vez de audiência, verdade em vez de aprovação. Seu caminho não precisa de aplauso para ser caminho. Seu valor não precisa de vitrine para ser valor. Conclusão inspirada. Talvez a virada de chave seja aqui. Pare de tentar ser inesquecível para os outros e comece a ser realizado para si mesmo. Quando você se torna resultado para si, quando seus dias conversam entre si, quando seus hábitos sustentam seus valores, quando seus vínculos refletem quem você é, o resto acontece como decorrência. O mundo nota. E se não notar, tudo bem, você notou. Você está no eixo. E isso, no fim, é o que a gente chama de paz. Se essa reflexão fez você respirar um pouco mais fundo, se trouxe paz ao seu jeito silencioso de estar no mundo, faça o óbvio que o algoritmo não espera. Compartilhe com uma única pessoa que você ama e que precisa desse respiro. Se este conteúdo te ajudou a ver com mais nitidez, curta o vídeo, se inscreva no canal Dr. Crow e escreva nos comentários o que mais te marcou. Escreva: eu escolho o silêncio sobre o ruído. Obrigado por ficar até aqui. Que você encontre na própria presença a coragem de não se explicar e que o seu silêncio continue contando tudo.